Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe você que estará conosco nesse momento tão especial, que será reproduzido nas minhas redes sociais, no canal do YouTube e também nas redes sociais e no canal do YouTube do nosso convidado. Prazer de estar junto, mesmo que virtualmente, que é o pastor Sérgio Dantas, foi pastor da minha mãe durante alguns anos, muitos anos atrás, pastor Sérgio Dantas do estado do Rio de Janeiro, e para nós apresentarmos aqui o pastor Sérgio Dantas, né? Sérgio Dantas Pedrosa é psicólogo clínico desde 2003, especialização em cognitiva comportamental e psicanálise, pós em docência de ensino superior, bacharel em teologia bíblica desde 1996 e é pastor-presidente do Ministério Face a Face com Deus no estado do Rio de Janeiro. Tenho o prazer de convidar para participar nesse momento meu amigo, pastor, psicólogo Sérgio Dantas Pedrosa. Paz, meu querido, Deus abençoe, pastor. Ô, Roberto, pastor Roberto, né? Mas a intimidade me dá esse espaço, né? Eu tenho tantos nomes aqui, é Sampaio, o estado aqui de Santa Catarina, você me chama de Sampaio. Ah, é? Aí minha mãe e minha família me chama de Juninho. Os amigos de Roberto ou Robertinho. Então, o que É, chamar mas, tá bom. mas isso é bem interessante, porque, na verdade, esses termos, né, eles apontam para uma aproximação, né, para uma intimidade, né? É Então, verdade. mas, enfim, É é um verdade. prazer estar aqui com você, aceitar esse convite, né? E fazer alguma coisa que eu gosto, né? Tenho o maior prazer de estar discutindo algumas coisas que nós estaremos falando aqui. E acredito que nosso momento aqui vai ser mesmo bem edificante para nós dois e para aqueles que vão estar nos assistindo, estar nos acompanhando, e que poderá, sem dúvida alguma, estender toda a conversa que a gente vai ter aqui edificante, seus familiares, seus amigos, né? Então, prazer estar aqui. Prazer meu, pastor. Bem, vou deixar o senhor se apresentar um pouquinho. Eu sei que essa apresentação o senhor não gosta muito, né? A gente estava conversando em off hoje, né? É, Mas é a nível mesmo só para que as pessoas conheçam um pouquinho. A gente falou currículo, mas na realidade assim, é a sua história, né? Um pouquinho da sua história, né? eu iniciei, na verdade, a minha formação em teologia, foi a minha primeira formação, teologia bíblica, né? É importante pontuar isso, porque existem vários tipos de teologia. Então, a teologia, de fato, que tem a Bíblia como base. Num seminário batista, aqui no Rio, seminário batista de Niterói, na época, o reitor era o pastor Nilson do Amaral Fanini. Então, eu ingressei nesta formação em função exatamente de entender do meu chamado, compreender o que Deus gostaria que eu estivesse fazendo, e fui buscar um preparo. Mas eu sempre tive uma relação muito forte também com a psicologia. Sempre fui de ler muito livros de autoajuda, né? Depois a gente vai aprendendo, quando a gente entra na academia, os profissionais, os psicólogos não recomendam muito. E eu entendo, né? De certo modo, hoje eu também tenho algumas restrições quanto a isso. Mas minha relação com a psicologia, ela se dá exatamente a partir dessas leituras de livros que me ajudaram a compreender alguns pontos específicos, né, da minha vida, da minha relação com os meus pais, com o meu pai, propriamente dito. E logo eu fui entendendo, na vida ministerial, fui compreendendo que eu precisava agregar uma outra formação para usar para o reino, a fim de dar uma assistência à igreja da melhor forma possível, né, como conselheiro. Mas eu descobri, logo no segundo período do curso, são 10 períodos de psicologia, né?
No segundo período, eu já fui entendendo que eu não teria como ser o psicólogo clínico dos membros da minha igreja, né, das minhas ovelhas. O máximo que eu poderia fazer é continuar mesmo como conselheiro, no sentido de dar um norte, de fazer uma leitura, de repente, de perceber quando está precisando ali de um amparo mais profissional, né? E de estar, portanto, sugerindo. Eu fui vendo que essa era a forma como eu poderia atuar, especificamente dentro da igreja, e também na área educacional, palestras, né? E aí fazendo os links, as articulações é algo que eu gosto muito, articular os conhecimentos, entendendo exatamente as diferenças que existem, mas tentando identificar os pontos, né, que, de alguma forma, fazem conexões, né, tem ali algo que o objetivo é diferente, mas está se falando praticamente a mesma coisa. Né? Mas eu me lembro que naquela época eu estava, 96, eu tinha 2 anos que tinha descido as águas, que estava caminhando, né, na fé. Eu lembro que Você naquela época, era bem naquela, novinho, né? o senhor disse uma vez no púlpito lá, disse assim, esse daqui é o único assembleiano que prega na nossa igreja, na época, né? E naquela época havia muito preconceito, eu lembro disso porque eu congregava, me converti na Assembleia de Deus do Porto da Madama, saudoso pastor Alberto Goulart, e a gente já percebia que havia uma certa rejeição dos próprios crentes quando os pastores decidiam fazer, principalmente psicologia, diziam que para que isso, não agrega em nada, porque o pastor ele tem que estar pautado na Bíblia, porque é a Bíblia que vai direcionar, esse negócio de psicologia, o nome de Deus não vai ser glorificado. Na época eu via muito isso de uma forma muito intensa, ainda vejo hoje, não na proporção de antigamente, né? Eu acredito que antes da gente entrar no tema aqui, eu acredito que o senhor tenha percebido isso também, né? E, no entanto, a gente vê que é, essa capacitação acaba te deixando muito mais sensível até para você perceber até onde aquela pessoa ou aquele membro está precisando de uma orientação espiritual e até que ponto é um laudo, né? É algo clínico, né, pastor? É, é interessante você tocar nisso, de fato, ainda hoje isso existe, não na mesma proporção, na mesma intensidade, mas ainda ocorre. Obviamente que na época, quando eu comecei, era bem mais forte isso, bem mais marcante, como você falou, bem mais preconceituoso. Eu diria assim, que de um modo geral, havia alguns segmentos diferenciados, mas de um modo geral, a fala marcante era o seguinte, a letra mata, né? Quer dizer, o conhecimento mata, entendeu? Então, havia uma fala muito marcante no sentido de não incentivar, sobretudo os jovens, a não estudarem. Havia um receio muito grande com relação à faculdade, né, dos jovens se perderem na faculdade, não conseguir manter a constância da fé. Então, havia assim, vários pensamentos que acabavam contribuindo para que houvesse uma resistência para que o servo de Deus ele estudasse, né? Ele estudasse. Alguns até mesmo mais radicais, até com relação à teologia bíblica, entendeu? Dando uma ênfase muito grande na questão espiritual, entendiam que, e alguns ainda entendem assim, não precisa estudar. Então, havia, sem dúvida alguma, assim, toda uma direção, e onde muitos crentes, muitos servos de Deus, acabavam como que cometendo um tipo de suicídio intelectual. Inclusive, essa frase, vou ver se até o final desse momento aqui nosso eu consigo lembrar, acho que é Paul Littler, no livro, Como Compartilhar a Sua Fé, é um livro antigo, se eu não me engano, o título do livro é esse mesmo.
E ele fala exatamente, tem um momento que ele fala que o servo de Deus não deve cometer suicídio intelectual. Na época ocorria muito isso. Então, veja bem, com conhecimento, de um modo geral, as igrejas, né, elas tinham esse determinado posicionamento. Alguns segmentos evangélicos mais fortes, mas com a psicologia, então, isso era bem mais acentuado, bem mais intenso, né? Então, entendia-se que isso não era de Deus. Muita gente acabava fazendo uma leitura da letra psi, né? Com o garfo do diabo, com o tridente de Netuno, enfim. Isso complicava muito, né? Complicava muito os servos de Deus ingressarem numa faculdade, estar estudando. E achavam que a psicologia ia deletar, invalidar, vamos dizer assim, a palavra de Deus nos púlpitos, né? Exatamente. E aí, consequentemente, até me imagina a questão de tratamento, né? Um crente, uma pessoa, um servo de Deus, buscar um acompanhamento psicológico, né? Então, enfim, haviam vários fatores para contribuir, que contribuíam para isso. Hoje isso diminuiu bastante, né? Eu diria que, em alguns aspectos, a gente tem até que tomar cuidado. A gente pode até, em outro momento, entrar nesse assunto, porque ele, sem dúvida alguma, tomaria muito espaço, mas, lamentavelmente, tem muita gente, sim, substituindo a palavra por teorias científicas e psicológicas. Eu gosto, aprecio, né, muito que se estude, que se continue pesquisando, o crente não cometa suicídio intelectual, mas o saber, ele é encantador, eu diria que ele é sedutor, sem dúvida alguma, mas tem que se tomar muito cuidado, a fim de que, a partir desse encanto, a gente não comece a substituir a palavra do Senhor, a palavra de Deus, pela teoria de A ou B, por mais que, de repente, seja muito legal, muito bonito. O que a palavra de Deus diz é que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, e não a palavra de A ou B. O senhor falando, eu lembro de alguns episódios que eu já presenciei em igrejas de pessoas que se empolgaram demais com o conhecimento a mais, né, principalmente da psicologia, filosofia, e começaram a trocar os versículos, na pregação, os versículos bases, né, que seria o pé para a introdução, para se trazer uma mensagem sobre um tema, sobre um assunto, e de repente a gente observava que a citação bíblica não chegava a 10% e o restante era citação de filósofos, de escritores, e por aí ia, né? Então a gente corre, infelizmente, hoje a gente corre esse risco, né? E vê essa deturpação do que é o principal para a nossa vida, nós que cremos, né? Nas escrituras. Exatamente. Eu não, Pastor, como eu falei, eu não vejo problema em estar articulando, tá? Você pegando a ideia de um filósofo ou de um teórico, né, da psicologia qualquer, da psicanálise, você está ali utilizando, mas tão somente assim, como entender que a base, né, a referência para promover a fé, que vai conduzir de fato a pessoa para Cristo, é a palavra. É a palavra de Deus. Então, se você substituir isso, fica estranho, foge da proposta do reino, entendeu? Mas, enfim, são coisas que a gente tem que observar. Hoje em dia, dentro dessa... Só para nós concluirmos essa introdução, para entrarmos aqui no tema, a gente tem visto muitas pessoas utilizando não só a psicologia como praticamente a regra, virando uma regra até de fé, né, nos púlpitos, mas também pessoas trazendo um outro ensino
e quando são repreendidos, eles dizem, mas está tendo resultado, Deus está me usando para curar, Deus está me usando para... Essa semana eu estava assistindo um podcast do filho do ator Lúcio Mauro, né? O filho dele que trabalhou naquela Grande Família, ele era o filho esqueci o nome da personagem, ele era o filho da Marieta Severo, ele é filho do Lúcio Mauro. E ele estava contando que o pai foi internado às pressas, estava com um problema no coração, tinha que passar a noite. A mulher dele ligou para ele e disse, você precisa vir aqui, seu pai está internado, ele não quer passar a noite aqui, ele quer ir embora. E o médico disse que se ele for embora, ele corre o risco de morrer em casa, porque ele precisa passar a noite aqui em observação. E o pai estava irredutível. E ele foi e disse, pai, vamos embora, pai. O pai disse assim, porque senão o senhor vai morrer. Aí o pai, o Lúcio Mauro, olhou para o filho e disse, e se eu quiser morrer? E se eu quiser morrer? Aí ele foi e criou uma história dizendo, eu não queria que o senhor morresse porque eu estou escrevendo uma peça, porque nós nunca trabalhamos juntos. Aí o olhinho do pai já começou a brilhar e no final já ficou imaginando ele fazendo uma peça com o filho, já no final da vida, nunca trabalharam juntos, ele aceitou. Aí a mulher virou e falou assim, poxa, que peça é essa? Ele falou assim, eu não sei, foi que veio na minha cabeça para eu poder fazer com que o meu pai passasse a noite e se recuperasse. E aí, quando ele saiu, ele falou, e aí, cadê a peça? Ele foi obrigado a fazer a peça, ele fez a peça, aí que entra o interessante. Ele fez essa peça e ele contou bem emocionado, porque ele disse que ele percorreu o Brasil inteiro com essa peça, encenando com o pai, o Lúcio Mauro. E na peça parece que era o filho realmente perdendo o pai. Nunca imaginou do pai morrer. E ele disse que estava um jogador de futebol conhecido, e que ia estar naquela noite, eles ficaram animados, pô, fulano de tal vai estar com a família aqui assistindo, pá. E quando terminou a peça, ele não veio só a mulher. Aí eles, poxa, mas cadê fulano? Ela foi e disse assim, olha, essa peça mexeu tanto com o coração do fulano, que ele teve que sair da peça em lágrimas e ligar para o pai que não falava, eles não se falavam há trocentos anos. Aí ele começou a contar que a peça em si se tornou uma ferramenta para curar relacionamentos, né? Então, hoje a gente vê muita gente que muitas vezes não utiliza mais a palavra no púlpito, né? Traz a ciência ou traz aquele coach bem puro, bem só autoajuda, e pelo fato deles estarem sendo um instrumento para como é que eu posso dizer? Para uma mudança, para uma melhora, peraí, eu estou bem, eu estou agindo certo, eu estou na posição que Deus quer, Deus está me usando. Né? Então a gente vê muito isso hoje, né? A gente sabe que é tudo ferramenta, mas a principal ferramenta que temos e única, que é a única que produz fé para a salvação, porque todas as outras podem curar a alma, né, pastor? Podem promover tantos bem para a alma, mas só uma pode trazer a salvação e a reconciliação com Deus, que é a palavra do Senhor, né? Eu quero até resgatar aqui um termo que você utilizou aí, que as pessoas acabam utilizando como justificativa, e usa como parâmetro aferidor, para concluírem que Deus está com elas, Deus está usando, né? Que é sempre esse aspecto do resultado. É claro, a gente quer resultado, ninguém trabalha aqui, ninguém faz coisa alguma não pensando em ter resultado, em ser bem-sucedido. Nesse momento que nós estamos aqui, a gente deseja que o resultado dessa conversa seja edificar vidas. Então, a gente deseja isso, né? Então, é algo que faz parte mesmo da nossa essência, à medida em que você está ali investindo seu tempo, seu potencial, na realização de alguma coisa. Você quer resultado. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, e aí por isso que eu até falei, isso aí seria até um assunto para um outro momento. O sistema, ele acaba exigindo demais, e sempre colocando o resultado como uma forma de você se autoavaliar, você sempre está
tomando o resultado para ver como é que está a sua performance. E no final das contas, parece que a gente também começa a tomar o resultado, e aí o resultado sempre é o que a gente está obtendo, o que a gente está conquistando, o que a gente está alcançando mesmo em termos, muitas vezes, materiais, e por aí vai. Tomando o resultado, portanto, como até para avaliar se Deus está conosco ou não, se o Senhor está, de fato, abençoando o nosso trabalho ou não, se Deus está conosco ou não. Mas o fato é, onde na Bíblia nós temos apresentado por ela o resultado como uma garantia segura de que, de fato, Deus está ali aprovando o que você está fazendo. A gente tem vários exemplos na Bíblia que o resultado foi drástico. O final foi terrível. É só você pegar o livro de Hebreus, capítulo 11, mas ler todo, porque a maioria só costuma ler a parte em que, pela fé, as pessoas tiveram bons resultados. Agora, tem todo lá um grupo de pessoas, né, de heróis da fé, que o resultado, na perspectiva do sistema, na perspectiva de uma vida bem-sucedida, foi a pior possível. Entendeu? Foi a pior possível. Contudo, eles estão ali arrolados como heróis da fé. Então, é claro que a gente não pode deixar isso de lado, não estou falando isso, mas essa é uma ideia do sistema. O sistema começa a apresentar uma referência para você, de repente, pautar a sua vida, inclusive, né, para você, então, chegar à conclusão se você está agradando a Deus ou não. Basta lembrar que no Sermão do Monte, Jesus, em determinado momento, lembra que muita gente, no grande dia, vai chegar para ele e vai dizer, em teu nome nós fizemos, em teu nome... Enfim, um montão de gente que aparentemente vai estar apresentando resultado, e o Senhor vai estar dizendo, aparte de mim, porque eu não te conheço. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso, com a questão dos resultados. Começa a avaliar, por exemplo, a pregação que atrai e a pregação que afasta. Então, Jesus, às vezes, no seu sermão, teve muita gente que não gostou. Os discípulos foram lá, Senhor, qual foi o resultado? É dura demais. Né? Então, às vezes, você está fazendo um trabalho ali limpo, bonito, com conteúdo realmente interessante, relevante, né? Você dedica a sua vida àquilo ali e, contudo, você não tem um retorno, você não tem o resultado que você gostaria que fosse, que até mereceria que fosse o resultado esperado, você não tem. E isso significa que Deus não está ali, significa que o Senhor não aprovou, significa que você está fazendo alguma coisa errada? Não necessariamente, né? Sempre é bom estar avaliando, sem dúvida alguma, estar considerando, mas eu vejo que tem que se tomar cuidado quando se pega a questão do resultado como um aferidor, como algo que, assim, para avaliar, no final das contas, que Deus está nos aprovando. Eu posso, sem nenhum receio de aqui afirmar, que tem muita gente aí tendo resultados bem interessantes em todas as áreas da vida. E, peraí. Não tem Deus nisso aí não tem o Senhor nisso aí não. Né? Mas, enfim, isso aí é uma outra história. É o que eu lhe falei, a introdução e a conversa, a gente acaba dando tiro para tudo quanto é lado. É normal, no papo, a gente passear por vários assuntos, mas o assunto principal nosso, pastor, o tema as crises que vivemos são destrutivas ou construtivas, né? Aí eu vou abrir aqui a tela para o senhor estar falando para os nossos irmãos, amigos que estão aí nos assistindo, o que é crise. Ok. Então, definir isso é muito importante, né? Aqui, para esse momento, tendo como base mesmo a nossa proposta aqui de a gente estar discutindo, né, sobre
se a crise ela é destrutiva ou construtiva. Quando a gente pensa em crise, é interessante que a gente pense a partir de duas perspectivas. A primeira perspectiva é exatamente essa mais subjetiva, psicológica, numa linguagem simples, né? Aquilo que está acontecendo dentro de mim em termos mentais, emocionais. De que forma eu estou sendo afetado, de que maneira internamente eu estou naquela etapa da minha vida. Então a gente pode pensar nessa crise a partir exatamente de toda uma experiência interiorizada, onde a realidade ali ela é muito diferente dessa realidade factual, dessa realidade externa, e onde muitas coisas boas ou ruins, muitas coisas que estão contribuindo para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, para o meu fortalecimento pode estar acontecendo, como não, né? Como não? Pode ser o inverso. Eu posso estar numa rota de adoecimento, né? Posso estar numa rota onde eu estou sendo marcado de uma forma tão ruim, que vai comprometer a minha vida como um todo. Então, pensar primeiro na crise, nessa dimensão, entendeu? E aí entender que a crise pensada nessa perspectiva interna, né, que afeta o mental, que envolve o emocional, né, que envolve, enfim, essa vida subjetiva do indivíduo, ela tem uma característica muito singular, entendeu? Muito singular. O que isso significa? Isso significa que aquilo que de alguma forma instala internamente em mim um tipo de crise, né? E a crise sempre gera um desconforto muito grande. Aquilo que de alguma maneira instala no indivíduo, instala em mim uma crise, no outro não necessariamente, né? No outro é diferente, tá? Então, primeiro Então a gente não entender pode, como tem um ditado, porque eu já ouvi esses dias, a gente não pode medir o outro pela nossa régua. Não pode. A gente até tenta, né? Como eu falei, a gente sente uma necessidade muito grande de ter aferidores, né? Para saber se estamos certos, estamos errados, mas nesse aspecto, sobretudo nesse aspecto, a gente não pode fazer isso, tem que se tomar cuidado, entendeu? Porque a gente pode, enfim, fazer leituras erradas, interpretações erradas, e, no caso, ocorre muito dentro da igreja um aconselhamento errado, né? O profissional propriamente dito, ele sabe que ele não pode tomar a experiência subjetiva do outro, né, como base para avaliar. Por exemplo, se a gente trouxer isso para o aspecto da experiência da conversão, por que a gente não pode tomar a experiência da conversão e estabelecer uma receita, uma base, e dizendo assim, todas as pessoas que verdadeiramente se convertem é dessa forma aqui? Porque é uma experiência subjetiva. Ela é extremamente, ela ocorre internamente, e cada um vive isso de uma maneira muito diferente, uma forma muito diferente. É claro que, assim, o que tem de básico, né? O que tem de básico, biblicamente, é uma ação do Espírito Santo, levando o indivíduo a um arrependimento. Agora, como ele vive essa experiência dele internamente, é diferente. Então, por isso, não tem como você estabelecer aí uma base, uma régua para você, a partir disso, até fazer seja um trabalho clínico, ou um trabalho como um conselheiro, ou educar os filhos, no caso, né, tá conversando com um amigo, com uma amiga, no sentido de dar o melhor acolhimento, entendeu? A gente tem essa tendência de pegar como que o outro, de repente... Uma experiência pessoal única e acabar colocando como uma régua para estar medindo a experiência das crises de outras pessoas, né? Então, por exemplo, pensemos, por exemplo, num casal que tem 2 filhos, tá? Bom,
A educação é a mesma que eles estão dando. E esses filhos estão passando pela mesma situação. Não pensemos numa situação externa. Aí já é uma a gente falar de crise, né? Agora numa perspectiva externa, né? Em termos de um problema qualquer. Os 2 filhos estão passando pela mesma situação, tá? Eles estão debaixo da mesma educação, estão tendo o mesmo acolhimento, ambos estão vivendo a mesma situação, mas internamente eles estão reagindo, estão sendo afetados de uma forma diferenciada. Eles estão experimentando aquilo de uma forma diferenciada. Tá? O mental e emocional deles estão sendo afetados de uma forma diferenciada. Consequentemente, eles vão ter uma reação a isso, um comportamento a isso, de uma maneira diferenciada. Então, por isso, a gente não pode... Eu posso dizer, então, que existem pessoas que o momento de crise acaba sendo destrutiva por causa da comparação, não? De ficar comparando a reação e o enfrentamento de outros com uma mesma crise, enquanto elas não conseguem ver e agir daquele mesmo jeito. E muitas vezes se condenam. Eu diria o seguinte: a comparação não é uma boa ferramenta para enfrentar o que precisa ser enfrentado de forma que isso seja salutar, que esse enfrentamento agregue capital emocional, mental, agregue fé. Uhum. Entendeu? Primeiro conselho que o senhor daria seria esse. Não se compare. A comparação. Não se compare. Se você tem que se comparar, compare-se consigo mesmo. Muito bom. Entendeu? Você, de repente, se comparar a A ou B, isso sempre... Porque, assim, no momento que eu vou comparar, na comparação sempre entra os adjetivos, melhor ou pior. Ou você vai se diminuir muito, ou vai se colocar num patamar muito elevado. Sempre Verdade. Dessa forma. E isso é complicado. Então, assim, tem que se comparar. Olhe para si mesmo. Veja, de repente, assim... o que já melhorou, o que precisa ser melhorado, como você era antes, como você está sendo hoje, né? Como você enfrentou aquela situação lá e você enfrentou bem, e agora, né? Então, eu diria, se eu te dando, digamos assim, como você falou, uma orientação, um aconselhamento, se você for se comparar, procure se comparar consigo mesmo. Até porque cada um é formado por um conjunto de experiências, né? Então, o conjunto de experiências de vida que eu tenho, familiar, emocional, psicológica, espiritual, tudo é diferente daquele outro que está vivendo uma mesma crise. Então, não posso me comparar de maneira alguma. Então, o que ocorre é o seguinte, tentando responder até o que você, no primeiro momento, perguntou. Essa questão de crise, quando se fala de algo que está acontecendo internamente, né, no interior do indivíduo, digamos assim, esses 2 irmãos aqui que eu tentei exemplificar, de repente, está em crise. Ele está sendo tanto afetado, né, ele está mexendo tanto com ele, está levantando tantas questões para ele, está angustiando tanto, né, que vai obrigá-lo, de alguma forma, a se ajustar, a se adaptar, a buscar um caminho para poder lidar com isso que está acontecendo internamente. Mas o outro não está em crise. O outro está passando pela situação, mas muito bem. Aquilo não está afetando ele em absolutamente nada. Então, quando se pensa em crise, no sentido interno, o que, de repente, levará você a uma crise interna, não leva, de repente, um irmão seu que está ali perto de você, e vivendo a mesma situação. Então, a gente pode dizer... Por isso que, às vezes, assim, a gente ouve uma pessoa ficar... há uma tendência, né, de que aconteceu um problema na vida, então a pessoa
elas começam a classificar que a pessoa sofreu um trauma. Uhum. Então, perdeu alguém, então ela está traumatizada. Ela coloca todo mundo que viveu um acidente e viveu um trauma. Não necessariamente. Ela viveu a situação, viveu, mas como ela está? Está bem. Aquilo Viveu não trouxe. aquela crise da perda, aquela crise da decepção, aquela crise da dor, mas passou por ela muito bem por uma série de fatores que, como Então, indivíduo, ela carrega. Ela viveu um problema externo crítico, que a gente pode até usar esse termo crise, se referindo a uma situação externa, mas internamente ela não viveu crise nenhuma. Eu entendi. Ela está bem. Né? Ela, ok, ela é a tristeza normal, entendeu? É aquele abatimento normal. A gente precisa entender, e a Bíblia endossa isso, tá? Que é normal ficar triste diante de algumas situações, é normal ficar abatido diante de algumas situações, é normal, às vezes, sentir um pouco de desânimo diante de algumas situações, é normal se sentir frustrado diante de algumas situações, é normal sentir raiva diante de algumas situações. A Bíblia não nega isso. Isso faz parte da natureza humana. Até porque, a gente tem que entender os extremos que é o perigo. Até porque o nosso Deus é um Deus que sempre manifestou as suas emoções, né? A gente vai ler a Bíblia e no Velho Testamento, então, a gente fica encantado como que Deus assim se apresenta no furor, se apresenta até no arrependimento. Me arrependi de ter criado o homem. Como que ele fica tão à vontade de expressar as suas emoções e ele coloca isso dentro de nós. E eu acho que uma das piores crises que a gente vive é quando nós começamos a tolir as nossas emoções, que fazem parte da nossa natureza humana. Ser dominado por elas é uma coisa, né? Você tê-las e manifestá-las dentro de um contexto e de um equilíbrio é sadio. Então a gente pode dizer que uma das coisas que fazem com que uma crise, seja uma crise externa ou interna, seja desconstrutiva, a gente poderia dizer que é quando nós começamos a condenar algumas reações emocionais que temos, naturais daquele momento? Também a gente pode incluir isso. A questão da comparação deve ser evitado, né? O não reconhecimento como legítimo, como algo normal e natural do que a gente está sentindo. Por exemplo, dentro da igreja é muito comum associar a tristeza, o desânimo, a falta de fé, a falta de espiritualidade. E isso é extremamente complicado, porque à medida em que dentro desse espaço a gente quer ser visto, quer ser reconhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus, espiritual, cheio do Espírito Santo, mas é um contexto que as pessoas têm essa leitura, que você, por se sentir triste, abatido, é falta de fé, é falta de compromisso com Deus, você está no pecado. Então, o que acontece? Então, há um silêncio. Eu vou fingir que não estou sentindo, eu vou tentar jogar isso por debaixo do tapete, e isso é uma maneira de enfrentar, quer dizer, é extremamente nociva, não reconhecer o que está sentindo, e não reconhecendo a pessoa, ela acaba não trabalhando bem com isso, né? Ela acaba não elaborando isso. Oi? Essa crise que poderia ser um instrumento de construção, de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento como indivíduo, ela acaba se tornando destrutiva. Exatamente. Por esses aspectos que o senhor está falando, né? No momento em que, de alguma forma... Qualquer crise, ela pode se tornar construtiva ou desconstrutiva. Depende do nosso posicionamento e entendimento diante delas, né? Exatamente. Depende da forma como você vai enfrentá-la. Então, quem está do outro lado agora, quem está do outro lado, vivendo crises familiares, crise de saúde, crises internas, tem gente vivendo crise da terceira idade, né? Eu tive uma crise meio rápida com 30 anos, quando eu fui pentear o cabelo e vi uns cabelos brancos.
Eu confesso que eu estava com 32, 33 anos, aquilo ali me trouxe, eu fiquei mal. Estou falando sério. Eu Eu fiquei sei, eu mal, sei. fiquei introspectivo. Não, pois é, mas então, isso é interessante, porque o que ocorre? A partir do exemplo, né, que você está dando aí, de como isso te afetou, né? Isso só te afetou porque, de alguma forma, você já vinha, desde mais novo, com um conceito equivocado sobre envelhecimento. Certo ou errado? Certo. Pois é. Então, veja, imagine um rapaz hoje, uma moça, que, ao pensar sobre a terceira idade, a velhice, só olha para essa etapa da vida da forma mais negativa possível. Né? Pois bem, ele vai envelhecer caso fique vivo, porque a única forma dele não envelhecer, porque isso é um processo normal e natural, é morrendo novo. Às vezes eu pergunto para o jovem, ok, você que não quer envelhecer só tem uma maneira. Você tem que morrer novo, tem que morrer agora. Aí ninguém quer, né? Claro. Mas vamos lá. Bom, como ninguém quer morrer novo, então vai envelhecer. Só que a pessoa, ela não foi amadurecendo e desenvolvendo agora uma leitura e um conceito sobre o envelhecimento de forma positiva. Ela continua ainda com aquele conceito, com aquela visão, né, da terceira idade, do envelhecimento, de uma forma muito ruim, muito ruim, que não agrega nada. E aí chega um momento que ela se depara, porque o corpo começa a sinalizar, não tem jeito. Cabelo branco, uma ruguinha aqui, né, enfim, aquela dinâmica física, né, já não é mais a mesma. Então enfim, naturalmente o corpo começa a sinalizar, começa a trazer sinais aí. Só que a pessoa emocionalmente não se preparou para isso, ela teve, sabe, um bom tempo para se preparar, mas ela não se preparou para isso. E aí isso pode gerar uma crise nela. Isso pode, estou ficando velho. Desconstrutiva, Sim, isso porque pode ela gerar, não se preparou emocionalmente para isso. ela não sabe lidar com isso. Ela não aceita isso. Né? Ela não aceita, ela está ali, de repente, já com uma idade, mas ainda ela não aceita e vai lutar contra isso, vai brigar contra isso. E aí sim, ela vai transformar essa etapa da vida dela, assim, num momento muito ruim. Muito ruim. Pegando esse exemplo que eu dei e que o senhor trouxe de uma maneira maravilhosa, né, para o nosso entendimento, a gente pode chegar à conclusão que, para que as crises que nós iremos enfrentar ou estamos enfrentando sejam construtivas, a gente precisa pensar em todas as hipóteses da vida. Não só que tudo vai ser um mar de rosa, mas a gente precisa estar sempre tendo o pé no chão, como Salomão disse, né? Que aquilo que acontece com o justo acontece com o injusto. Hoje eu estava no almoço conversando com a minha esposa até, e agorinha mesmo, né, que a gente almoça à tarde, e eu estava me lembrando do testemunho de uma irmã, nós estamos falando de crises, né? E acho que vai se encaixar legal. E no testemunho dela, ela tinha vindo de um estado muito longe para cá passear, e ela estava contando que veio de ônibus, e ela contou como foi abençoado a viagem, tranquila, sem acidente, sem nada. E ela, no final, ela terminou dizendo: irmãos, porque a vida do Filho de Deus é assim, Deus guarda. Aí a gente conversando aqui, eu dizendo para ela: olha o perigo de trazer uma afirmativa de uma experiência pessoal, única dela, como nós falamos no início, e trazer essa régua para começar a medir todo mundo. Aí nós vamos lembrar agora a crise que os pais aqui de Blumenau estão vivendo dentro da sua família. Exatamente. Entendeu? Então, assim, Saíram, o pai deixou o filho de 5 anos, sabendo que daqui a pouquinho ia lá buscá-lo e não buscou o corpo. é terrível. É o tipo de experiência, né? Voltando até aquela pergunta sobre a conceituação, a gente conceituar a crise. Então, a gente tem aí uma situação externa,
né? Que a gente pode chamar de um grande problema, de uma situação crítica, uma situação caótica, entendeu? No contexto evangélico, né, de tribulação, né? Uma situação extremamente adversa, que ninguém está preparado, é pego de surpresa, ninguém espera, obviamente, isso, que pode, sem dúvida alguma, afetar tanto aí esses pais, que pode, sem dúvida alguma, trazer um desequilíbrio emocional, mental, pode marcá-los da pior forma possível, em função do impacto disso, né? Então, assim, é muito importante a gente entender que as situações externas, elas podem funcionar como gatilhos para, no final das contas, trazer um desequilíbrio interno. A maneira de enfrentar isso daí, a forma de enfrentamento aí, é que vai ser determinante quanto a sucumbir a isso que está acontecendo, entendeu? E cada um vai enfrentar isso de uma forma diferente internamente, voltando ao ponto, ou vai sucumbir, ou vai se erguer, entendendo que, inclusive, esse se erguer, cada um tem uma dinâmica diferenciada também, cada um tem um ritmo diferente, cada um tem um tempo diferente, né? O tempo de luto tem um luto por perdas. É claro que a gente tenta estabilizar e estabelecer mais ou menos um tempo, mas cada um vai responder a isso de uma forma também diferenciada. E a gente precisa, quem está vivendo algum tipo de crise, ela precisa ter a consciência justamente disso, para que essa crise não seja desconstrutiva, seja construtiva, de que ela vai ter o tempo dela para se erguer. Se os outros estão se levantando mais rápido, beleza, agora o meu tempo não é o tempo do outro. Eu acho que nós estamos conversando aqui, pastor, e está deixando muito claro essa questão de que o que as pessoas mais permitem que as crises a destroem, as derrubam ao ponto de muitas vezes não se levantar. Na realidade, eu acredito que é porque a própria sociedade, eu vou falar no nosso ambiente cristão, né, tá? Tem esse rompante de que superou, como o senhor falou no início da nossa conversa, superei, venci, ou na minha vida não acontece, porque eu estou em Deus, porque Deus está em mim, porque eu sou filha de Deus, e se acontece de maneira diferente com as outras pessoas, é porque tem alguma coisa errada. Exatamente. Né? Eu diria que, assim, dentro da igreja evangélica propriamente dita, ainda tem muito desse pensamento, entende? Tem muito desse pensamento, e a gente encontra muito desse pensamento em pastores. Vários pastores hoje até, eles recomendam, eles indicam, eles dão apoio para que os membros da sua igreja façam uma psicoterapia, né? Busquem um profissional, mas quando se trata do próprio pastor, ou da própria pastora, para as igrejas que tem, eles não reconhecem, de alguma forma parece que eles preferem manter um status, né, de pessoas como que intocáveis, e penso... Isso vai manchar a vida de fé deles, né? Exatamente. De alguma maneira vai perder o respeito, vai deixar de ser referência, né? Vai deixar de ser referência porque ele tem o receio de que as pessoas façam a leitura de que ele é fraco, ele não tem espiritualidade, não tem unção, ou pecou, essa coisa toda, né? Então, vamos mantendo a aparência e E o que a gente faz com isso que a gente está sentindo dentro? Né? Que a gente não tem como negar. Eu posso negar para você, mas eu sei o que está acontecendo dentro de mim, Deus também sabe. Bom, o que eu faço com isso que está acontecendo dentro de mim e que eu vou negando, né? É aquilo que eu falei, é uma postura muito negativa, ruim, destrutiva, né?
eu tento deletar, tento esquecer, vou jogando para debaixo do tapete. Pois bem, essa coisa, ela continua ali gritando dentro de você. Hora ou outra, ela vem de forma intensa até que um dia o indivíduo sucumbe e ela adoece. E aí, né, isso, veja bem, isso que a pessoa está ali internalizando, né? Não aprendeu a pôr para fora da forma adequada, porque de alguma forma ela não reconhece, ela não aceita, não vê nem como normal aquela tristeza, porque o contexto não permite isso, o contexto evangélico não permite que você se sinta triste, né? De alguma forma não reconhece isso, porque é falta de fé, alguma coisa qualquer, você tem que estar sorrindo o tempo todo. E o sistema é a mesma coisa. Você veja que não tem espaço no sistema para a pessoa se sentir triste. Há uma exigência do sistema que você seja feliz 24 horas por dia. Então, não há espaço para você dizer assim, eu não estou bem. As pessoas elas não se sentem encorajadas de dizer que não estão bem. E às vezes, sabe, elas têm medo de ser mal interpretado. Então, todo mundo tem que estar bem, todo mundo tem que estar sorrindo. Então, o sistema tem contribuído muito também com isso. Então, imagina, você está dentro da igreja e ali daquele grupo ali de uma forma específica, sustenta essa ideia a partir de toda uma leitura bíblica, né? Uma leitura lá atravessada, uma interpretação própria, para sustentar essa ideia. E aí você ainda também tem um sistema, você tem toda uma educação que você tem que estar sendo feliz 24 horas por dia. Entendeu? Então há uma imposição, de você ser feliz. Você não pode ser triste. Então você tem que, inclusive, mostrar nas redes sociais o tempo todo que você é muito bem resolvido. É muito bem resolvido. Né? E você se sente esquisito se você, de repente, está triste. Então, assim, isso tudo está contribuindo para tudo que a gente está vendo aí. Hoje, quando nós encontramos cada vez mais pessoas doentes, inclusive, a gente já se deparou com vários casos de cristãos buscando, se suicidando, inclusive pastores, isso tem uma história, entendeu? Isso tem uma explicação, e parte da justificativa, né, da explicação, para a gente entender por que isso cresceu tanto e tem sido assim, a gente está aqui comentando, a gente está aqui falando, né? Então, assim, eu quero aqui reforçar e deixar isso claro para quem está nos assistindo, independente da fé, né? Existem determinadas situações que, sim, é normal ficar triste, é normal sentir, é normal ficar aborrecido, é normal ficar injuriado, é normal ficar com raiva. O que não pode é ter o excesso, é extrapolar. Né? A própria Bíblia reconhece, irai-vos e não pequeis. A Bíblia reconhece que você tem o direito de ficar irado. Você só não pode permitir que essa ira te conduza a uma transgressão, é coisa diferente, a uma violação. Né? Então a gente tem que atentar para isso, porque muitas vezes, por nós estarmos procurando negar o que está acontecendo dentro de nós, e que aparece como um sinal de alerta, entenda, a ansiedade é um sinal de alerta, a angústia é um sinal de alerta, aquilo que internamente eu estou sentindo que é um sintoma, é uma sinalização, tem algo ali, sabe, se pronunciando, e às vezes, assim, é necessário dar atenção a isso, a fim de que isso que está acontecendo dentro de mim, que de repente teve como gatilho, um problema aconteceu fora, aconteceu e está me atingindo aqui dentro, eu começo a dar atenção a essa minha realidade interna, para poder elaborar isso, poder trabalhar isso. Se eu não conseguir sozinho, busco um amigo, vou falar com o pastor, com a pastora, um irmão mais achegado, alguém da família. Se não foi suficiente, né, busca um profissional, entendeu? Busca um profissional. Nessa nossa conversa até agora, né, nós falamos, não se compare, né? Foi uma orientação que o senhor nos trouxe. Não se compare no momento de crise, seja qual for, não se compare.
Não sufoque as suas emoções, o senhor acabou de repetir de novo agora. E essa de você, ninguém é obrigado a ser feliz todo dia. Eu quero compartilhar com o senhor aqui um momento de reflexão que eu tive e postei isso, porque a gente que começa no ministério pastoral, a gente fica mais atento aos pormenores das pessoas, né? E acaba nos chamando muita atenção. E muita gente, a gente conhece a vida, sabe das crises que estão vivendo, dos momentos de tristeza, de frustração, de decepção. Aí, de repente, você entra no Face dessas pessoas, elas estão o tempo todo querendo trazer uma afirmativa de uma realidade que não existe para elas. Parece que a própria rede social te cobra isso. E eu coloquei o seguinte: a necessidade de querer mostrar e convencer os outros de que você está bem pode te adoecer, pois no mundo virtual você até alcança este resultado de convencer as pessoas que estão te seguindo, mas a sua alma se arrebenta tendo que conviver com a verdade. Aí eu coloquei embaixo, tem horas que uma ajuda psicológica é extremamente importante. Sim, O senhor diz sim, que nós estamos vivendo essa realidade de sim. crises que são abafadas e por essa atitude de muitas pessoas postam demasiadamente, justamente quanto mais em crise, quanto mais angustiadas, quanto mais decepcionadas, quanto mais em lutas, elas recorrem aos filtros, ao Instagram, às postagens, à comida, à bebida, à dança. Só que depois, quando elas desligam aquele equipamento, quando elas saem daquilo da realidade virtual, elas não conseguem enganar a alma. E a alma está É, todo o tempo. então, você está falando muita coisa importante aí, porque é assim, as redes sociais também não é um lugar propício para você chegar lá e você começar a falar das suas questões, né? De como Sim. você está. Algumas pessoas procuram fazer isso, né? O Uhum. caminho correto é não negar, é reconhecer o que está sentindo, e à medida em que, assim, percebe que não está dando conta sozinho, não está negando aquilo, não está dando conta sozinho, é buscar os caminhos aí, de repente, como disse, amigos, amigas, um pastor, a pastora, familiares e até o profissional. Então, também não recomendo ninguém chegar lá no Facebook ou qualquer outra rede Sim. social. E como eu já vi alguns casos assim, as pessoas tentando fazer daquele momento ali, o momento dela, a catarse dela, como algumas linhas teóricas falam, tá pondo para fora, ali também não é o melhor lugar, né? Por outro lado, a minoria que faz isso, né, digamos assim, uma grande maioria está ali sempre postando que está todo mundo, né, muito bem resolvido. E você olha para a sociedade, mas peraí, que é estranho isso, né, porque todo mundo aqui é paz e felicidade, e você olha para a sociedade, é um caos, está todo mundo doente. As estatísticas estão falando isso, os profissionais estão falando, os psiquiatras, os psicólogos, os neurologistas, os professores, está todo mundo falando, e a gente está vendo que de fato é isso. Cresceu assustadoramente caso de ansiedade, depressão entre jovens, fobias, e vai embora, né? Mas ali nas redes sociais está todo mundo muito resolvido, então não bate. E muita gente tem a compreensão, e eu tenho essa compreensão também, essa leitura, que muitos acabam recorrendo às redes sociais porque exatamente assim não estão mais suportando lidar sozinhas com as suas questões. Uhum. Elas começam a sentir o peso. Eu estava conversando com um jovem recentemente, ele estava falando, isso é um rapaz até que eu acompanho clinicamente, ele estava falando do quanto é difícil para ele lidar com o tédio, né? O tédio traz angústia, né? Quer dizer, aquele momento que
parece que não tem nada para fazer, parece que assim, estou em casa, não tem nada para fazer, e aí a pessoa começa a sentir um tédio, né, porque se sente totalmente desocupada, mas e aí ela começa a sentir um vazio, começa a sentir uma angústia tremenda, e ele foi colocando isso para mim. A maioria faz o quê, então, diante de uma situação dessa? Veja bem, isso é uma forma de enfrentamento. Vai para a rede social. À medida em que eu não suporto estar sozinho, à medida em que eu não estou suportando o que está acontecendo dentro de mim, né? Então, eu recorro ali à rede social. E aí, é claro, eu preciso me mostrar ali de uma forma diferente para ter visibilidade, para atrair a atenção das pessoas, porque eu preciso disso, né? Só que essa forma de lidar com o que a pessoa está vivendo na real é saudável? Não, não é. É destrutiva. É destrutiva, entendeu? É destrutiva. Então, muita gente acaba indo para as redes sociais para que, de alguma forma, ela se ocupe, ela se sinta ocupada com algo que aparentemente está ali resolvendo a situação dela, aí ela, é claro, ela tem que se mostrar, ela tem que chamar a atenção de alguma forma, né? Ou ela vai chamar a atenção expondo, tô mal e tal, não sei o que, não sei o que lá, ou ela vai chamar a atenção que eu tô super feliz e apresentar tudo, entendeu? E isso tem sido discutido nas academias, muitos profissionais, essa necessidade de ser visto, inclusive dentro da igreja a gente vê isso o tempo todo, né? Essa necessidade de ser visto, essa necessidade de publicar. Não sou contra isso, não é isso que eu estou dizendo. Sim, sim, nós mas estamos os falando aqui do extremos, eu acho que extremo, né? cada um tem que fazer a avaliação, né? É o irmãozinho que diz assim, que tirou um tempo para orar, para buscar a presença de Deus, vai para o monte, mas ele tem que filmar que ele está no monte, ele tem que filmar que está de joelhos, ele tem que publicar que ele está jejuando. Mas por que tem que fazer isso? Por que ele tem que mostrar que está de joelhos adorando lá no monte? Não é uma coisa entre ele e Deus, por que ele tem que mostrar isso para todo mundo? Que necessidade é essa? Né? Pode ter Então, uma crise aí no meio e que ele ainda não pode ter detectou. uma série de coisas aí, né? Uma série de coisas que corresponde a uma necessidade pessoal, que corresponde a um apelo do sistema de você se mostrar o tempo todo, porque o que diz o sistema, o que diz o marketing? Quem não é visto não é lembrado, não é? O que a gente faz com aquilo que Jesus diz? Pô, entra no teu quarto, em secreto, o teu pai que vem em secreto. Né? Isso vai na contramão de a gente estar fazendo da nossa relação com Deus uma publicidade, da gente estar usando os nossos dons para se autopromover. Né? Isso vai na contramão, isso atende o sistema. Né? Enfim, eu sei que eu estou saindo Tá do ótimo, assunto, tá né? ótimo. A nossa conversa está muito boa. Mas são coisas que a gente precisa pensar e que no final está tirando o povo de Deus da rota, está tirando as famílias da rota, onde a gente está focando no final naquilo que não está agregando saúde, e no final a gente não sabe lidar com aquilo que está acontecendo conosco internamente. E emocionalmente a gente acaba não tendo capital para enfrentar as situações externas, porque é esse capital emocional que você, na verdade, tem, ele não surge do nada, ele surge com as experiências, com o aprendizado, a forma de você enfrentar, com a superação, né, onde vai fortalecendo você internamente. É esse capital emocional e mental que vai te dando condições para que num próximo momento externo desafiador, você lide bem com aquilo. Você internamente seja uma pessoa forte. Mentalmente você esteja preparado para você, de repente, estar à frente daquela luta, estar à frente daquele desafio. Tem pessoas que compartilham suas crises com todo mundo o tempo todo. Isso faz bem? O que você diria para essa pessoa que está vivendo crises, ainda não entendeu como que ela vai fazer com que essa crise seja construtiva, seja um instrumento para agregar valores,
maturidade, conhecimento, ou que essa crise seja destrutiva? Bom, eu diria assim, é importante que você seja seletivo, né? Você sair compartilhando, você falando com todo mundo que você está vivendo internamente, isso nunca é bom, porque muita gente não vai saber lidar com as suas questões, entendeu? Porque no final, você falar, é muito difícil, entendeu, Roberto? Para qualquer pessoa. É claro que algumas pessoas mais maduras, é isso que a gente está falando, aquelas pessoas mais maduras, elas conseguem, né, de uma forma mais tranquila fazer isso. Mas quem ainda não tem essa maturidade, de alguma forma, assim, é muito difícil você falar de você. É muito comum, quando a pessoa vem, me busca como clínico, ela fala de todo mundo, qualquer profissional sabe que inicialmente é assim. Ela fala do esposo, da esposa, dos filhos, do papagaio, do presidente, do gato, da situação do bairro. Ela fala de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E às vezes a gente tem que esperar ela esgotar, ela não ter mais de quem falar, e ela começar, bom, agora acabou tudo, e agora, o que eu falo? Bom, agora começa a falar de você. E às vezes a pessoa leva 2, 3 encontros, 2, 3 sessões ou mais, falando de tudo e de todos, menos dela, porque é muito difícil, né? Mas vamos imaginar que, de repente, assim, a pessoa tenha coragem de falar dela para alguém, né? Nem todo mundo que ela vai falar está pronto para isso. Está pronto para lidar com o que ela vai dizer. Está pronto para lidar com a transparência dela. E talvez nem ela esteja pronta para lidar com a crítica que ela está e julgamento que ela está provocando ao falar para todo mundo e a todo tempo. Então, esse é o problema, né? Esse é um grande problema. Se ela fala com alguém que não está pronto para ouvi-la, se não faz o acolhimento corretamente, aí eu não estou falando só de profissional, não. Não precisa ser um profissional para acolher bem, para saber ouvir bem. Inclusive, a Bíblia, né, ela nos direciona a sermos bons ouvintes, né? A sermos bons ouvintes. Nós estarmos prontos para ouvir. E é interessante a gente entender, tentar buscar até em outro momento o sentido, né, desse estar pronto para ouvir, essa prontidão para ouvir, o que isso envolve. Então, esse é o problema. Se ela está compartilhando, está falando com alguém, está falando com várias pessoas, e onde muitas delas não estão prontas para ouvi-la, ela poderá ouvir coisas que não vão contribuir para a situação dela. Muito pelo contrário. Alguém que, de repente, vai compartilhar com A ou B o que não deveria, alguém que vai, de repente, né, fazer críticas e julgamentos que não deveriam, alguém que vai dar orientações que não deveriam, porque, assim, está falando com as pessoas erradas. Então, ela tem que saber filtrar, ela tem que ser seletiva, né? Porque nem todo mundo está pronto. Momento de crise, dependendo da sua atitude em compartilhar, se você for seletivo ou se você ser alguém que desabafe com qualquer um e de qualquer jeito, você pode estar fazendo com que essa crise seja destrutiva ou construtiva. É como dizem o pessoal aqui, abrindo aspas, um tiro no pé, um tiro pela culatra. Tiro sangue pela culatra. Então você pensa que você, assim, ela é uma necessidade da pessoa desabafar, entende? Sim. A fala, ela também funciona como uma válvula de escape. Mas é como eu coloquei aqui até num vídeo que eu gravei no canal, lá no meu canal, é necessário, né, usar bem isso. Dependendo da válvula de escape que a gente está utilizando, saber utilizar isso. Senão, a coisa não funciona. Então, a pessoa sente uma necessidade muito grande de falar, de pôr para fora. Só que ela sai falando com todo mundo. A necessidade dela é tão grande, ela sai falando com todo mundo. Se expondo para todo mundo. Só que, para várias pessoas com quem ela está falando, não estão preparadas para ouvi-la. Não estão prontas, não têm a condição exatamente para ouvi-la. E poderá, na verdade, assim, isso acabar prejudicando. Então, é fundamental que a pessoa seja seletiva. E né? no ambiente... E aí, como eu disse, e depois que ela... uma amiga, alguém assim, né, de confiança,
e ainda assim, depois, ainda não deu conta, porque às vezes não dá, é hora de buscar o profissional, conversar com as pessoas certas, porque do contrário, é complicado, né? É complicado. Dentro da igreja, muitas vezes, há um silêncio sobre isso. E por que é um silêncio? Lamentavelmente, né? Eu e você nós já nos conhecemos bastante tempo, já temos um bom tempo dentro do espaço, né, cristão, evangélico. Jesus, a gente sabe que Jesus, ele é o Senhor da igreja, né? A igreja tem sim o seu valor, tem sim a sua importância, mas isso não significa que não tenha muitas coisas que precisam ser reparadas aí. E uma delas é que, lamentavelmente, às vezes a igreja, ela não sabe ouvir, e as pessoas com quem você às vezes vai compartilhar, elas te julgam, te criticam e levam à frente o que não deveria levar. O que acaba gerando na mentalidade de todo mundo ao perceber e saber disso? Eu não posso falar para a minha vida com ninguém aqui dentro. Entendeu? Lamentavelmente, às vezes socorre. E aí, então, quem está ali tendo um problema não se sente confortável de falar. Como pastor e como profissional na área de psicologia, qual o conselho que o senhor daria para nós já estarmos indo para o final do nosso bate-papo, para essa pessoa que está nessa situação? Porque o que o senhor falou agora, de toda a nossa conversa, o que o senhor falou agora me tocou, foi o que mais me tocou. Essa pessoa que está do outro lado nos assistindo e que está vivendo e falando justamente o que o senhor falou. Eu não tenho com quem me abrir, eu não posso falar isso na igreja. Qual o conselho como pastor e como psicólogo o senhor daria para essa pessoa que está vivendo uma crise, se arrebentando nessa crise, a crise está se tornando totalmente destrutiva em todas as áreas da vida dela, e quanto mais ela vê essa crise como uma bola de neve descendo a ladeira, o que o senhor falaria como pastor e como psicólogo para essa pessoa? É sempre uma situação muito difícil quando a pessoa, de alguma maneira, na leitura dela, ela chega à conclusão que não tem com quem compartilhar. Tudo isso que nós falamos aqui, inclusive a crise que a pessoa internamente ela acabe vivendo em função de uma situação externa, né? Ou não, essa situação externa ela não precisa necessariamente ter alguma coisa aqui fora de problema para que a pessoa aqui dentro comece a se sentir mal, tá? Ela envolve uma leitura pessoal, uma interpretação. Se eu faço uma interpretação errada, equivocada, da vida, de mim mesmo, das pessoas, das circunstâncias, isso me afeta. Então, sempre tem uma leitura. Sabe aquele negócio? Interprete o texto. E aí você, lá na escola, né? Uhum. E você jura que você está correto na sua interpretação. E aí, quando vem o resultado, a nota, terrível, você errou na sua interpretação. Pois bem, isso ocorre muito. As interpretações equivocadas. E pode acontecer que, em função exatamente da pessoa não estar bem emocionalmente, ou dela ter sofrido várias decepções, de forma que ela não confia mais em ninguém, né? Tem até um termo técnico para isso, mas assim, não vou arriscar aqui falar, porque é o nome que eu teria que falar pausadamente, senão eu ia falar tudo errado. Mas desenvolve, né, uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas, tá? Então, essa história, em função disso, ela pode começar fazendo uma interpretação de que, assim, não tem ninguém para me ouvir. E ela está equivocada com relação a isso. Ela não sabe. Ela não pode sair falando para todo mundo, mas será que não tem mesmo uma pessoa que não seria capaz de poder dar a ela um acolhimento? Talvez tenha, só que em função dela não estar bem emocionalmente e ela, né, carregar, né, na sua história uma série de experiências que ela hoje não consegue confiar em ninguém, ela consequentemente acaba fazendo dessa leitura. Então, o que eu queria dizer para essa pessoa que vai estar aqui esteja assistindo,
o que a gente está conversando aqui, a nossa conversa, né? Participando aqui do que a gente está tratando. Desconfie dessa forma de pensar, que não há ninguém. Coloque uma dúvida aí. Não tome isso como uma verdade absoluta. Tá? Não existe ninguém para me ouvir. Não existe ninguém com quem eu possa compartilhar. Ok, você não pode sair falando com todo mundo. É óbvio que você não deve negligenciar as experiências negativas, porque pessoas, de repente, não corresponderam à confiança que você teve, né? Tudo bem, mas não tome isso como parâmetro para chegar, no final das contas, generalizar e chegar à conclusão se não tem ninguém com quem eu possa conversar. Então, ponha uma dúvidazinha. Será que essa forma de pensar ela está contribuindo para mim? Porque, veja, quando a gente fala de uma crise interna que o indivíduo está vivendo, isso afeta o mental, querido. Entendeu, pastor Roberto? Isso afeta o mental. Afeta a forma dela também pensar. E pode exatamente levá-la a equívocos, a pensar que não existe ninguém. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Então, primeiro é entender isso. Se ela conseguir fazer esse movimento mental, né, não, será que isso que eu estou pensando que não tem ninguém corresponde à verdade? E ela começar a lançar uma dúvida, isso vai possibilitar que ela comece a considerar pessoas que estão ali demonstrando a ela, de forma prática, já há um bom tempo, que são pessoas confiáveis, que ela pode procurar, pode se abrir, né, de forma a ser transparente, e, se for o caso, então, depois disso, com o auxílio dessa pessoa, também buscar um profissional, entendeu? Então, procurar um auxílio na liderança da igreja. Então. Infelizmente, a gente sabe que existem igrejas que não há esse auxílio, não há uma liderança preparada para isso, né? Uma vez eu ouvi de um casal de pastores à frente de uma igreja dizendo: se vocês estiverem vivendo problema no casamento, não nos procure, porque nós não sabemos aconselhar problemas de casamento. Então, a pessoa precisa recorrer a uma outra liderança, né? Eu estou falando na área espiritual, e procurar também uma ajuda clínica, né? Eu ia acrescentar sobre a sua indagação, né? Então, assim, a pessoa saber fazer esse movimento interno, mas, assim, conversar com Deus também, sabe? A oração é terapêutica, e aqui eu estou falando independente se a pessoa já aceitou a Jesus na vida dela ou não. Em algum momento, todos nós, a gente conversa com Deus. Então, muito antes de eu me converter, quantas vezes, em função de uma situação, eu conversei com Deus. E quer saber? Ele me respondeu. Aleluia. Entendeu? Então, a conversa com Deus, ali onde a pessoa abre o seu coração, ela é transparente com o Senhor, ela, de fato, faz desse momento um momento mesmo de um desabafo ali com o Senhor, independente se ela está na igreja ou não, a conversa com Deus sempre é terapêutica, a oração é terapêutica, ela sempre é saudável. Então, assim, quando Paulo diz orai sem cessar, está em Tessalonicenses isso, é entender que o sem cessar significa assim, não permita, entendeu, que o seu fluxo de conversa com Deus seja interrompido. Não permita que o seu lugar de fala, né, que a gente usa até, o seu lugar de fala com Deus seja interrompido. Então, que assim, que esse lugar de fala, você e Deus, você falando para ele, porque Deus está sempre pronto para ouvir, você sempre mantenha esse lugar de fala ali ocupado. Isso é terapêutico, isso é saudável, é orar sem cessar. Né? Que não depende de uma agenda, não depende de um local, não depende... a pessoa, naquele momento, sabe de uma coisa, eu vou conversar com Deus aqui do meu jeito. Quando comecei a conversar com Deus pela primeira vez na minha vida, eu falava muitas gírias, né? Muitas gírias.
Muita gíria. Falava muitos palavrões também, mas eu tomei o cuidado para não falar palavrões conversando com o Senhor, Aham. né? Mas eu falava muita gíria. E como é que eu conversei com Deus? Eu conversei com Deus usando as minhas gírias, porque era a minha linguagem da época. Deus entendeu tudo. Entendeu? Então, em algum momento da vida, a gente conversa com Deus, independente de a gente ter aceito a Jesus, e Deus, na sua misericórdia, sua bondade, na sua graça, ele acolhe, né? Ele conforta, ele alenta, ele traz saúde. Deus, o Senhor, tem um profundo compromisso com a saúde, com a vida. Tanto que as orientações, né, fala-se muito do Senhor curando, e a gente vê muito o Senhor como Jeová Rafa, o Deus que cura. Mas a cura, ela propriamente já anuncia que houve um adoecimento, né? A gente pensa da cura, portanto, em função de que já houve um adoecimento, houve um problema. Então, o Senhor vai lá e resolve curando. Mas por que não se fala, não se dá ênfase também em Deus agindo preventivamente, a fim de que a pessoa não adoeça? A gente vê o Senhor, portanto, ele sendo profilático. A profilaxia, ela é bíblica também. Assim como a gente tem na saúde as campanhas para que as pessoas não adoeçam, né? Outubro Rosa, Setembro Amarelo, a gente vê também o Senhor dentro da Bíblia dando as orientações para que as pessoas não adoeçam. Então, a gente vê o quanto Deus está comprometido com a saúde do indivíduo, tanto emocional e mental. Quer dizer, as orientações que o Senhor nos dá não é para nos tolir, não é simplesmente para estar nos podando. São orientações a fim de que a sua saúde, o seu bem-estar seja preservado. É Deus se antecipando, dando uma orientação para que você não adoeça. Amém. Então, essa conversa com o Senhor, sem dúvida alguma, é um caminho que a pessoa pode também recorrer, deve recorrer, sempre. Terminamos o nosso papo, pastor. Já estamos aí 1h25. Que bênção. Rapaz, passou rápido, né? Passou rápido. Falei muito, né? Ótimo, muito bom. E o final, então, terminamos, acho que estamos terminando assim maravilhosamente bem, que estamos terminando com a orientação de orar, de falar com o Senhor, né? Sem dúvida. E as orientações que eu anotei aqui, algumas, porque minha caneta falhou, mas no momento de crise, não se compare, não se meça com a régua dos outros, né? Cada um tem o seu tempo, como o senhor falou, né? de reação, de se levantar. Não sufoque suas emoções, mas também não se deixe ser dominado por elas. Você não é obrigado a ser feliz o tempo todo, né? E não A gente até negue. quer isso, né? A gente quer ser A gente feliz o até tempo quer. todo. Não negue, o senhor falou aí, não negue a sua crise e nem as suas limitações. E o final... Não negar o que está acontecendo, né? Não rejeitar o que está acontecendo internamente, né? A pessoa saber encarar, identificar. né? Calma aí, esqueci o nome. Nos Alcoólicos Anônimos, eu ouvi congreguei, eu tive um membro, saudoso membro, a gente chamava pelo sobrenome, né? Irmão Cachoeira, que era lá do Foz do Iguaçu, e ele conversando comigo, que ele foi alcoólatra, e ele disse que a palavra que o orientador disse para ele é: a aceitação é o início da cura. Né? Então, a gente aceitar, eu estou vivendo uma crise, eu estou com o meu emocional abalado ou descontrolado, né? Eu sou um indivíduo e as minhas reações são diferentes, eu tenho N pessoas que passaram por isso e passaram bem e rápido, isso não quer dizer que eu vá passar também tão bem e tão rápido, né? Não negar, e também não negar que nós temos limites, né? Eu, por muito tempo, eu passei por uma depressão, né? Um laudo clínico, para terminarmos a nossa conversa, foi a minha crise, a depressão foi a minha crise interior, né?
porque ao encarar o ministério pastoral, eu coloquei como regra que eu nunca ia viver certas coisas, porque eu nunca fiz ninguém viver aquelas situações. Então, eu nunca fui desobediente, eu nunca fui rebelado, eu nunca fiz isso, então eu não vou colher o que eu não plantei, né? Então, as minhas crises vieram porque, na minha ingenuidade e maturidade, eu achava, não, eu não vou viver isso porque eu nunca fiz isso com ninguém, então eu não vou colher. Só que faz parte da vida a gente colher em carrada o que outros plantaram. A gente vive numa sociedade, entendeu? E eu E só fui consequentemente, melhorar, pastor, eu só fui melhorar quando eu reconheci, sentado onde eu estou agora, eu tive uma experiência audível, tive 3 vezes essa experiência na minha vida, em 30 anos de caminhada, e o Espírito Santo de Deus disse para mim, levanta e vá pedir ajuda. Minha esposa estava sentada ali tomando café, era 5h15 da tarde, postinho de saúde não vai atender assim. Eu me levantei e fui para o postinho. Quando a enfermeira disse que o médico estava indo embora, que tinha que vir no final do mês, marcar, aquela coisa toda de posto de saúde, de UBS, me deu uma crise de choro e eu desabei. Eles me conheciam ali, já ficaram preocupados. O médico voltou na hora e disse: não, eu atendo. E ali eu consegui falar o que até hoje eu não lembro mais, não consigo me lembrar. E ele me recomendou a psicoterapia, psiquiatra. Naquele mesmo dia eu já saí com os remédios, comecei a me tratar. Graças a Deus o remédio deu certo. Foi só um tempo de 1 mês para poder acertar a quantidade, né? O psiquiatra dá uma medicação para tentar estabilizar, às vezes, entendeu? Depois ele vai regulando, né? As visitas. E aí recomenda a psicoterapia. A psicoterapia me ajudou muito, porque foi a psicóloga Vanessa, até aí de São Gonçalo, esposa do pastor Felipe. Ela soube, porque eu postei na rede social, até orientando para que outras pessoas também, e graças a Deus eu sei que eu ajudei muita gente, até hoje algumas pessoas me mandam mensagem. Esses dias mesmo uma irmã postou ali, disse: pastor, o senhor me ajudou muito, porque eu achava que era espiritual, que eu não tinha que procurar, porque depressão é demônio, depressão é falta de fé, como o senhor falou no início a essas respeito leituras ainda existem muito, Roberto, né? Resultado, fiquei quase 2 anos tomando remédio, hoje eu estou curado, graças ao bom Deus. Sempre digo que essa crise que eu vivi, né, de depressão, foi muito bom para mim, porque me reconheceu alguns limites emocionais que eu extrapolei ao longo da minha caminhada Saiu cristã e fortalecido pastoral. dela, não foi? Oi? Você saiu fortalecido dela. Saí fortalecido. Foi uma construção, foi um período de crise para uma construção, né? Para uma construção, graças a Deus. E eu acredito que essa conversa nossa também vai ser um instrumento para que muitas pessoas que vão assistir essa live se coloquem numa posição e busquem a ajuda necessária para que as crises ou a crise que essas pessoas estão vivendo não sejam destrutivas, né, pastor? Sejam exatamente. Se você perceber, construtivas. a gente trazendo aqui também para essa leitura bíblica, né? Qual é a condição do homem diante de Deus? Né? Enquanto o homem não cai em si acerca da sua condição, ele não reconhece a sua condição, ele não vive a restauração. Ele não vive a experiência da conversão quando o Senhor está ali ministrando, né? Então você vê que a própria Bíblia coloca, né, sobre, quando a gente vai falar e pensar sobre conversão, sobre nós estarmos, digamos assim, resolvendo a nossa situação com Deus, de relacionamento com Deus, que a primeira coisa é reconhecer a nossa condição de transgressor, de pecador, né, como Paulo vai dizer, miserável homem que sou, de reconhecer isso, né, e fazer desse reconhecimento, de fato, uma atitude, uma tomada de atitude, para quê? Bom, ok, agora eu vou buscar ali a ajuda, as mudanças. Não é diferente
nessas questões que aqui nós procuramos tratar, né, que envolve essa vida interna nossa, essa vida que envolve as nossas emoções, o mental, e que ali dentro, de repente, está um vulcão, tudo está explodindo e eu preciso reconhecer, preciso identificar o que eu estou sentindo para saber lidar com elas, como aconteceu com você. Então, você passou por uma situação difícil, depressão é coisa séria, você soube buscar ajuda, e no final você saiu mais maduro, isso te agregou capital emocional. É isso aí. Mental, né? Fez com que você crescesse em fé, crescesse no seu relacionamento com Deus. É disso que a gente está falando aqui, né? De que é possível, sim, isso não é clichê, a pessoa crescer na crise. Na crise, ela realmente experimentar o melhor dela vir. Vem o pior? Vem, mas o melhor também. Depende muito dela, né? E assim, pastor, e nos procurar, né, pastor Roberto? Sim. Nos dá um voto de confiança, estamos aí, se precisar, faz contato comigo, me chama. Eu gostaria que o senhor falasse aí o seu número, depois eu vou estar colocando o número para entrar em contato com o senhor. O prefixo é 21, né? Uhum. É o 21 aqui do Rio. 99456-7667. Tá? Vou repetir, põe o 21, 99456-7667. Pode me chamar no Zap e a gente está aí pronto para procurar acolher e auxiliar da melhor forma possível. Muito obrigado por esse tempo, pastor Sérgio Dantas, Pedrosa, um abraço na pastora Sônia. Eu que agradeço, querido. Na bebê, que de bebê não tem mais nada, né, pastor? Ela tá enorme agora, ela que me carrega agora, né? Eu lhe conheci, eu era solteiro, eu estava novo na fé, né? Quando eu lhe conheci, fui na Igreja Batista, foi em 94. Tinha acabado de me converter. 95, desculpa, 94, 94, porque no final de isso. Lhe conheço desde 94. Eu não lembro bem, eu só lembro que inicialmente acho que nós ficamos assim um pouquinho com o pé atrás um com o outro, né? Foi. Eu na Igreja Batista, eu nunca tive nenhum problema, na verdade, até de ter irmãos de outros segmentos, né, evangélico, fosse assembleiano, né, eu nunca tive essa dificuldade, mas eu sempre fui muito criterioso para quem eu vou estar liberando ali o púlpito e essas coisas todas, né? E na época também eu estava vivendo muitas situações ministeriais, então assim, quem é esse rapaz e tal, né? Eu sei que um estava bicudo com o outro. E eu com a minha... Assim. E aí um dia nós sentamos, não sei quem que decidiu conversar com quem, mas e nunca mais, né? Nunca mais nos separamos, né, amigão? Nunca mais. Conversamos, nos abraçamos, choramos, oramos, eu não esqueço disso, e dali para frente gerou essa comunhão que tem vencido tempo, vencido distância. Isso é muito bom, né, pastor? Sim, sem dúvida alguma. Então, uma conversa, né? Uma conversa. Nós estávamos envolvidos com interpretações erradas, e é isso que a gente está falando aqui, o quanto as interpretações erradas, elas dificultam os relacionamentos, né? Então, o esposo está interpretando mal a esposa vice-versa, os pais estão interpretando errado os seus filhos, os filhos vice-versa, a ovelha está interpretando errado a igreja, entende? Enfim, o quanto isso traz comprometimento para os relacionamentos e o quanto isso acaba também emocionalmente e mentalmente, e, é claro, espiritualmente, nos atingindo da pior forma possível, né? Como que uma conversa cura, resolve, exatamente, uma conversa. Alinha. E estamos aí. Que benção. Muito bom. Nesse vídeo vai ter a inscrição, você que está nos assistindo, vai ter ali as redes sociais do pastor Sérgio Dantas, também o canal dele. Nós vamos estar publicando no meu canal, no canal do pastor. Eu tenho certeza, pastor, que nós vamos estar outras vezes. Eu vou abrir agora Amém. Já te agradeci, tá bom, meu amigo?
Vou abrir aqui o vídeo só para o senhor fazer uma oração, Ok. tá bom? Fazer uma oração por aqueles que estão do outro lado vivendo tudo isso que nós falamos aqui. E talvez Ok. tenha muita pessoa que não saiba o que fazer, o que agir, e que o senhor agora continue sendo esse canal de bênção, através desse momento de oração, intercedendo por esses irmãos, tá bom, querido? Ok. Querido Deus, muito obrigado por esse momento que tivemos aqui de conversa, eu e o pastor Roberto. Obrigado pela vida dele. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e já fez na vida dele, pelo exemplo que ele tem se tornado, de forma a nos propiciar um momento como esse. Senhor, eu quero orar por todos aqueles que estarão assistindo esse vídeo, todos aqueles que de alguma forma estão passando por momentos difíceis, momentos de luta, pedir a sua bênção sobre essas vidas, pedir ao Senhor que as oriente, pedir ao Senhor que o Senhor possa acolhê-las mais uma vez, ministrando de forma clara aos seus corações, de modo que elas não venham sucumbir diante dos desafios que estão vivendo. Que o Senhor possa derramar da sua graça, que o Senhor possa iluminá-las, inspirá-las e ajudá-las a sair dessa situação crítica, disso que está angustiando, que está gerando ansiedade, disso, Senhor, que está tornando a vida presente muito pesada e muito difícil. Que no nome de Jesus o Senhor possa abençoar as famílias, os jovens, os casais, os pastores que venham ouvir e participar desse vídeo, ouvir esse vídeo, a liderança da igreja. É isso que eu peço, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, meu amigo, muito obrigado, tá bom? Eu que Deus agradeço, abençoe. querido. Até Amém. o próximo papo. Não desliga não, tá? Ok. Calma Amém. aí.